Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo que começa a partir de agora. Para darmos início ao programa de hoje, vamos ouvir a palavra do excelentíssimo senhor presidente da Casa Legislativa, vereador Wellington Moreira. Estamos aí no mês de agosto, um mês importante, um mês da campanha em que é feita a campanha Agosto Lilás, a campanha de combate à violência doméstica, ou seja, a violência contra a mulher. A Câmara não está ficando omissa, não está sendo omissa, está fazendo a sua parte. Nós temos aí perto de, só esse ano, 11 projetos de lei e também projetos de indicação legislativa que estão tramitando, alguns até aprovados. Eu vou fazer a leitura de alguns desses projetos. Dentre eles, institui a campanha Agosto Lilás, visando sensibilizar a sociedade sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, com o projeto Mulheres de Sucesso, através do empreendedor com mais sucesso, políticas públicas de enfrentamento da violência contra a mulher em situação de vulnerabilidade, a implantação da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, a criação da Clínica Especializada na Saúde da Mulher no município de Nova Friburgo, a criação do Centro de Referência para Acolhimento de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, instituir a Casa Mulher Brasileira do município de Nova Friburgo. Temos também aqui uma muito importante que concede aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Nova Friburgo, que sejam filhos e filhas de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, o direito de transferência de matrícula entre as unidades de ensino de acordo com a necessidade de mudança de endereço da mãe ou responsável agredido. Ou seja, dentre esses, muitos outros projetos que estão tramitando. Ou seja, a Câmara está fazendo a sua parte, né? A Câmara não está sendo omissa e a gente não pode mais tolerar essa covardia. Isso deixa uma sequela muito grande, isso deixa um trauma muito grande para a família e também para os filhos. E também, claro, com a pessoa que sofre esse ato, que é um ato muito covarde. E agora vamos ao quadro Fique por Dentro, onde você irá aprender um pouco mais sobre as funções de cada vereador. O vereador é o político que acompanha o dia a dia das comunidades e, por isso, conhece de perto suas necessidades. Os vereadores representam os cidadãos dos seus municípios. Cada um é representante de uma parcela da população. Eles têm o poder de fazer as leis que atendam aos interesses da comunidade. Também chamada de Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal é a sede do Poder Legislativo. A divisão dos poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, é feita pela Constituição Federal. Além do Poder Legislativo, também existe no município o Poder Executivo, que é exercido pelo prefeito e pelos secretários. Todo país tem uma Constituição, que é um conjunto de leis que estabelecem os direitos e deveres dos cidadãos. Ela também garante a independência do Poder Legislativo Municipal. Isso significa que nenhuma autoridade de qualquer órgão ou poder pode interferir nos trabalhos da Câmara Municipal. A Câmara dos Vereadores exerce importantes funções na sociedade. A função legislativa é a que mais se destaca entre as funções da Câmara. No exercício desta função, o vereador participa da elaboração de leis de interesse do município. São elas leis orgânica, orçamento anual, plano diretor, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e código de obras. Por meio delas, os cidadãos têm os seus direitos assegurados. Cabe também ao vereador dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Através da função fiscalizadora é possível ter um controle de como o prefeito e os secretários estão administrando o município, utilizando os recursos públicos. A Câmara cumpre esta importante função com auxílio do Tribunal de Contas. Cabe ao vereador acompanhar todas as ações do Executivo, como a realização de obras, compra de material e de equipamentos, contratação de funcionários, prestação de serviços, fornecimento da merenda escolar, entre outros. Os vereadores também podem solicitar que o prefeito ou qualquer secretário municipal compareça à Câmara para dar explicações sobre seus atos. Caso queira apurar alguma irregularidade, a Câmara pode formar uma comissão parlamentar de inquérito, CPI.
Na função judiciária, a Câmara exerce uma função de processar e julgar o prefeito quando ele comete alguma irregularidade. Julga também os próprios vereadores que também cometem irregularidades. Todos os anos, os vereadores julgam as contas da prefeitura, decidindo se o prefeito teve uma atuação regular ou irregular na aplicação dos recursos públicos. Anualmente, o prefeito precisa remeter as contas do município para os vereadores apreciarem e, depois do parecer do Tribunal de Contas, voltam para a Câmara para serem votadas. Esta prestação precisa ter todos os gastos e também todo o dinheiro arrecadado durante o ano. A Câmara também exerce função administrativa, organizando os serviços como a composição da mesa diretora, a organização e o funcionamento das comissões. Os vereadores também podem auxiliar o Poder Executivo a administrar o município, fazendo indicações de ações a serem tomadas em favor da população. Através das indicações, os vereadores podem sugerir a construção de escolas, abertura de estradas, limpeza pública, assistência à saúde, entre outros. Toda a Câmara Municipal precisa ter uma sede. É nela onde os vereadores se reúnem para a discussão e votação dos projetos. O número de vereadores que compõem a Câmara varia de acordo com cada município. Este critério é chamado de proporcionalidade. Depois de eleito, o vereador tem um mandato que dura 4 anos. A legislatura, como é chamada, começa no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição municipal. O regimento interno disciplina todas as atividades da Câmara. Ele é um documento muito importante para o funcionamento da Câmara, porque define as articulações dos órgãos, a tramitação dos projetos de lei e todas as questões administrativas. Ele é elaborado por um conjunto de vereadores e, para ter validade, precisa ser aprovado no plenário. O regime interno deve estar de acordo com a Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica é o conjunto de normas que regem o município. E nela estão definidas as atribuições dos poderes e dos órgãos, bem como os deveres e os direitos dos cidadãos. Esta lei funciona como a Constituição do município. A Câmara Municipal funciona com os seguintes órgãos: a mesa diretora, que dirige a casa e é eleita pelos vereadores. Ela tem a responsabilidade de conduzir os trabalhos legislativos e administrar a Câmara. Ela é composta geralmente pelo presidente, vice-presidente e pelo primeiro e segundo secretário. O plenário reúne todos os vereadores para votar as leis e tomar as decisões importantes. É nele que os vereadores debatem as matérias e os projetos de lei que tramitam na Câmara. Também no plenário, os vereadores autorizam os empréstimos, convênios e julgam as contas do prefeito. Os vereadores se organizam em bancadas que reúnem os partidos com representação na Câmara. Os partidos formam bancadas para articular ações e votar conjuntamente matérias dos seus interesses. Cada bancada tem um líder que a representa. Ele, que é escolhido entre os partidos que compõem a bancada, fala em nome de todos os que representa. As comissões têm como objetivo discutir e elaborar pareceres sobre os projetos em tramitação. Elas podem ser permanentes, que fazem parte da própria estrutura da Câmara, ou temporárias, que são criadas com a finalidade de tratar de um assunto específico com prazo para terminar. A Câmara realiza periodicamente reuniões para a votação de matérias. Elas são chamadas de sessões plenárias. Elas podem ser ordinárias, realizadas nos dias e horas marcados pelo regime interno, extraordinárias, realizadas fora do horário marcado, e especiais, que são realizadas para homenagens e comemorações, e audiências públicas, realizadas com a participação direta da população. Toda Câmara precisa ter um quórum. Ele é o número de vereadores necessário para que uma sessão e uma votação aconteçam. Esse número varia de acordo com o tipo da sessão e a matéria que vai ser votada. A Câmara de Vereadores apresentam proposições. São elas propostas de emenda à Lei Orgânica do município. Nela, o vereador pode criar uma proposta para alterar a Lei Orgânica do município. Ela é votada em 2 turnos e é aprovada por 2/3 dos vereadores da Casa. Os projetos de lei são a proposição que tem por finalidade regular as matérias no município e que precisa ser sancionada pelo prefeito. Os vereadores podem apresentar projetos de leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas. As resoluções são atos que têm efeito apenas no interior da Câmara. Os projetos de resolução tratam de temas como a criação de comissões especiais, elaboração do regimento interno, destituição da mesa ou de qualquer um dos seus membros, concessão de licença a vereadores, entre outros.
eles não necessitam da sanção do prefeito para sua promulgação. Os projetos de decreto legislativo são as normas que podem ser definidas pela Câmara de Vereadores e provocam efeitos externos. Exemplos deste tipo de matéria são as concessões de títulos honoríficos e aprovação ou rejeição das contas do município. Para entrar em vigor, não tem que passar pela sanção do prefeito. As emendas a projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo são proposições apresentadas pelo vereador, quando ele deseja alterar a forma ou conteúdo da proposição principal, que são projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo. Indicação ao executivo, aos vereadores, é uma espécie de sugestão por escrito apresentada pelo vereador. Através da indicação, o vereador pode sugerir medidas de interesse público aos poderes competentes, ou também para sugerir a manifestação de uma ou mais comissões sobre determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara. As moções são proposições em que é sugerida a manifestação, apelo, congratulação ou protesto da Câmara sobre determinado assunto. Os requerimentos são instrumentos comuns nos trabalhos legislativos. Através deles, os vereadores podem solicitar providências administrativas e relativas ao regimento interno, bem como obter informações da mesa diretora da Câmara, do prefeito ou de qualquer outra autoridade do Executivo Municipal. O parecer é um pronunciamento da comissão ou da assessoria técnico-legislativa sobre matéria sujeita ao seu estudo. Normalmente é oferecido por escrito pelo relator da matéria. O recurso é a proposição destinada a alterar decisões tomadas por órgãos da Casa, Presidência da Câmara, presidências das comissões, mesa diretora e comissões. E agora que você já sabe um pouco mais das funções de cada vereador, vamos falar sobre os temas mais abordados durante a 47ª sessão ordinária que aconteceu no dia 10 de agosto. Um dos primeiros parlamentares a se pronunciar nessa sessão foi o vereador Cristiano Guenin, do MDB. Ele pediu para que o Poder Executivo crie mecanismos que visem a melhoria do setor da saúde pública no município. Logo no início do governo, eu entreguei às mãos do prefeito Johnny Michael, na oportunidade que estive de ir até ele, 2 projetos de indicação. E um deles era a retomada da Fundação Municipal de Saúde. Toda essa questão da saúde, a todo instante, ela está aqui nessa tribuna sendo tocada. Mas não por uma questão de sensacionalismo. Isso acontece aqui já desde que a Câmara é Câmara. E a Câmara, ela reflete a voz da população lá fora. Então, o que está errado? Ontem, quem criticava, hoje administra, não consegue resolver. Hoje, quem está aqui criticando, amanhã poderá estar lá administrando. Terá que resolver. E isso, a todo instante, isso é uma roda gigante. Então, o problema não está aqui nos discursos. O problema está na forma, que tem que mudar. Se você volta com a Fundação Municipal de Saúde, você dá autonomia ao presidente da Fundação para gerir, para andar mais rápido com os processos. E aí, senhores, não é só andar rápido com o processo, porque essa parte que o vereador Isaac fala aqui dos exames, vocês sabiam que existe cotas de exames? Que existe um número X de exame de Doppler, um número X de determinada ressonância e por aí vai? Você vai no mercado, você vai comprar 10 quilos disso, 20 quilos daquilo, 5 quilos disso, é assim também nos exames. Por que é assim? Porque não tem recurso para atender infinitamente as demandas, a maneira que elas forem surgindo. Só que, se continuar dessa forma, daqui a 5, 10 anos, vai estourar. Por que vai estourar? Porque não tem uma atenção básica nessa cidade que funcione. Não tem. E isso não é desse governo agora, não. Isso vem já de tempo em tempo. A questão do governo é planejar para aumentar a cobertura, para ter aquele médico que vai na casa da Dona Maria e fala: Dona Maria, a senhora está comendo açúcar demais, olha a diabetes, olha a varize. Aí ela, daqui a pouco, está lá no Raul Sertão internado precisando de um Doppler. Mas se tivesse uma orientação, se o médico tivesse ido na casa dela, poderia ter amenizado a situação da Dona Maria. Agora você multiplica isso por 180, quase 200 mil habitantes dessa cidade. É uma bola de neve. Tem que se pensar
a longo, a médio e longo prazo. Tem que haver esse planejamento. Não dá para os governos entrarem na prefeitura, só trabalhar no apagar ali do incêndio, enxugando gelo. Resolve hoje aqui, amanhã vai ter o problema, está ali de novo. Isso eu estou falando só da saúde. Se a gente parar para dar uma olhada clínica, a gente vai ver que isso se repete em outras áreas. É o problema dos buracos na rua, é a companhia que nada acontece com essa companhia. A educação, a mesma coisa. Então tem que dar uma paralisada, tem que planejar. A gente tem uma secretaria de planejamento? Não tem. Não tem um organograma, não tem uma secretaria de planejamento. Não tem. Isso acabaram com essa secretaria, se não me engano, na reforma de 2013. E não se voltou com a secretaria. Então espero que o prefeito Johnny faça essa reforma administrativa, mande para a gente votar aqui, e que possa criar essas pastas, que é importante. O governo tem que ter um planejamento. E o prefeito em cima mesmo, porque se o prefeito ficar envolvido com os problemas do dia a dia, vai passar 4 anos rapidinho, e ele não vai deixar a marca dele, o legado dele. 8 meses já está indo embora. 8 meses já está indo embora. E só faz a apagar incêndio. Só faz a apagar incêndio. E aí se comemora uma pintura de uma parede de um posto, uma pintura de uma escola, né? Isso é muito pouco para a gente, gente. Então fica essa mensagem aí de otimismo, de ousadia, para que o prefeito mande para cá uma proposta de uma reforma para que essa cidade possa avançar. A vereadora Priscila Pita, do Cidadania, voltou a falar sobre as supostas perseguições que, segundo ela, alguns funcionários da prefeitura estariam sofrendo por parte do atual vice-prefeito da cidade. Eu e o vereador Maico recebemos uma comissão de servidores da prefeitura, da secretaria lá, com vários relatos, várias denúncias, várias reclamações, né, vereador? Isso está se tornando constante dentro do meu gabinete, dentro do vereador do Maico. Como eu já falei, não sei nos outros, mas no meu é direto. E denúncias que a gente fica de queixo caído. Assédio moral, nossa, é muito. Eu já falei com eles para juntar a prova e trazer, que a gente vai abrir uma processão, vereador. Vamos abrir uma processão contra o vice-prefeito que está assediando os funcionários, ameaçando e falando que está satisfeito, vai embora e fica por isso mesmo. E falando no vice-prefeito, né? Domingo ele foi fazer uma visita na feira de olaria. Foi lá. Aí o pessoal foi questionar ele. O mandato, né? As coisas erradas, que a olaria está uma bagunça, um lixo, uma zona. É buraco, é uma bagunça danada. Foi questionar ele, os atos dele. Ele não tinha o que falar, vereador. É só rindo para não chorar, né? Falou que eles não conseguem trabalhar, fazer as coisas direito, que a culpa é minha, do vereador Gaguinho e do vereador Maico. Que nós somos culpados. Que quando a gente vai enjoar de falar, quando a gente enjoar de falar, eles começam a trabalhar. Meu Deus! Você vai para uma feira de justificativa da sua incompetência, da sua falta de saber trabalhar, da sua falta de gestão, culpando os outros. Vai aprender a trabalhar. E outra coisa, mais boba eu fico, além disso, vereadores, segundo as falas do nobre, não é vice não, ele é prefeito, né? Porque vice acho que é o Johnny, porque o Johnny não é bobo que fala nada, está inerte lá na cadeira, igual o múmia. Ele disse, vereador, tem 12 vereadores na mão dele aqui. Tem 12 vereadores que já estão comendo na mão dele. Tá? Já tem 12 pessoas aqui na Câmara Legislativa. Cada dia que passa, eu fico mais apavorada. Ainda mais que os meus anos que eu tenho de prefeitura, estava conversando com o vereador Gaguinho Gurinha mesmo. A gente tem anos de prefeitura. Eu estou nesse governo desde a época do Soldado Braga. Pelo amor de Deus, eu nunca vi um governo tão incompetente, tão inoperante como esse, e joga a culpa para cima dos vereadores, porque eu estou fiscalizando. Então, vereador, na época do prefeito anterior, o prefeito era ruim porque o G5 não deixava ele trabalhar, porque eles fiscalizavam também o governo. Então, se o Renato era ruim, era por causa do G5, que não deixava ele trabalhar, porque agora o governo é ruim por causa dos vereadores que fiscaliza. Mas o papel nosso não é esse, gente, pelo amor de Deus, me explica que eu quero saber. Eu estou ficando doida, eu vou ficar doida, porque eu não aguento. Eu passo mal, eu me arrepio. Meu marido falou comigo assim domingo, pelo amor de Deus, você vai passar mal, porque eu não aguento escutar essas coisas. É de deixar a gente de cabelo branco.
É de me deixar indignada, eu fico indignada, revoltada com esse tipo de situação. Vai gerir a pasta, vai correr atrás da vacinação, vai lá no hospital ver lá, ó, tem um monte de relato de pessoal precisando fazer exame e deixaram passar o prazo, os exames não estão sendo feitos. É isso que ele tem que fazer, gente. Ver a necessidade da população e correr atrás para trabalhar. Se ele estiver trabalhando, estiver fazendo as coisas certas, você acha que algum vereador vai chegar aqui e vai falar alguma coisa? Vai sinalizar as coisas que estão erradas? Ele não consegue fazer uma licitação toda vez que faz, vocês sabem disso. Faz, volta, porque está tudo errado. Por quê? Por causa da arrogância e prepotência. Porque tirou as pessoas que sabiam fazer o trabalho por causa de perseguição política. Como fica oprimindo as pessoas lá dentro agora. Perseguindo o concursado. Perseguindo aquele trabalhadorzinho que ganha aquele R$848, que está hoje reclamando, que está passando fome. Porque cortam hora extra. Fazendo um monte de covardia. Servidor esse que votou nele, porque acreditou nas palavras que ele realmente ia melhorar e ia valorizar o funcionário. Essa é a valorização que ele tanto gritou e berrou aqui. E outra coisa, reclama da gente. Eles faziam bem pior do que a gente aqui, porque se fosse eles, nessa época agora, eu queria ver essa tribuna que devia estar até quebrada já, porque já estava fazendo um estardalhaço. Ainda durante a sessão, o vereador Wallace Merchioro, do Republicanos, apresentou um requerimento de informação com o Executivo Municipal, relativo às nomeações dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde. Esse requerimento de informação, ele visa justamente nós termos o controle da situação. Como todos sabem, Friburgo é uma cidade que ela é propícia a muitos eventos de causa naturais. Já passamos por isso. E o que foi observado? Que muitos profissionais que estão nomeados na Secretaria de Saúde são de outros municípios. E no meu entendimento, esses profissionais, eles acabam ocupando o lugar e o espaço de muitos profissionais que residem no nosso próprio município. E esse requerimento visa também apurar qual é o critério que está sendo usado. Por exemplo, se nós temos uma enfermeira que reside em Nova Friburgo, e nós temos também uma outra enfermeira que reside, por exemplo, em Duas Barras, Santa Maria Madalena, Cordeiro, Bom Jardim. Qual é o critério que é usado? Então eu tenho essa preocupação, não estou aqui desmerecendo nenhum profissional de outra cidade, pelo contrário. Eu sou coordenador do partido, eu visito outras cidades, tenho esse carinho, essa preocupação, mas também eu tenho que me preocupar com relação à minha cidade de Nova Friburgo. Imaginem, senhores, que se acontece algum imprevisto com relação às entradas principais da nossa cidade, nós vamos ter um déficit muito grande de profissionais. Então eu tenho essa preocupação. Então esse requerimento visa exatamente isso, procurar entender qual é o critério que a secretária de Saúde ela está utilizando, não só com relação aos enfermeiros, mas também aos técnicos e aos médicos. Então eu vejo que nós temos que estar atentos com relação a isso, né? Isso não significa ser oposição ou situação. É bom que fique claro, como todos já sabem, eu sou o presidente dos Republicanos, participei das campanhas, pertenço ao partido do prefeito, que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Os secretários que foram nomeados, eu vejo que muitos estão se superando a cada dia, até porque não havia a certa experiência adequada. E com isso a nossa cidade tem tido um ganho muito grande, porque são profissionais. Profissionais que buscam não praticar a politicagem. Profissionais que buscam atender a todos de uma forma justa, correta, independente do seu partido ou do seu viés político. E eu sou um dos primeiros a combater esse tipo de modo operante, até porque eu desafio qualquer um a apontar o dedo e dizer que eu tenho nomeações no governo Johnny Maico. Mas isso não significa que eu vou ser omisso a esse governo. E todas as vezes que eu apontei para o prefeito Johnny Maico ou para os seus secretários, coloquei nomes técnicos, profissionais, que não deve pagar nenhum tipo de preço por estar sendo indicado pelo vereador A ou pelo vereador B. Porque quando nós, vereadores, indicamos, seja quem for,
para trabalhar no governo e acertamos nessa nomeação, quem ganha é a nossa população. Então, essa mesma preocupação que eu tenho com todas as secretarias, esse requerimento ele não vai somente parar na Secretaria de Saúde, pelo contrário, eu vou fazer requerimento de informação a todas as secretarias para procurar entender como está sendo feito essas nomeações e se aqueles profissionais que lá estão têm a competência devida para ocupar aquele cargo. Caso seja averiguado que não tenha essa competência, eu sou o primeiro a pedir a exoneração. Então, por favor, vereador Cristiano Guenin. Obrigado, vereador Pastor Wallace. Eu gostaria de lhe parabenizar pelo requerimento, sobretudo na parte que Vossa Excelência toca, no quesito da competência do profissional que, por vezes, pode ser indicado por um vereador, por um secretário, por uma outra pessoa, e que exerce suas funções no governo. Eu, por exemplo, no governo passado, eu indiquei muitas pessoas, que inclusive continuam lá. Foram renomeadas pelo prefeito Johnny Maico. Isso a gente tem essa tranquilidade de saber que o profissional que a gente indicou é um bom profissional e que está prestando um bom serviço para o município, mesmo tendo ele um vínculo precário, que não é um vínculo de concurso público. Para quem não sabe, eu tinha sido requisitado para assumir a Secretaria de Serviços Públicos. E, na ocasião, veio para as minhas mãos uma relação com 45 comissionados que trabalhou na gestão passada do prefeito Renato Bravo. O primeiro ato que eu fiz foi olhar nome por nome, conversar com esses servidores, muitos deles devem estar me assistindo agora, justamente para ter esse carinho e esse cuidado, para que aqueles que desempenhou um bom trabalho na gestão passada continuasse na gestão do governo Johnny Maico. Independente do seu partido, independente se trabalharam ou não na campanha, se nos apoiou ou não, como a grande maioria não tinha nos apoiado, mesmo assim eu fui o primeiro a defendê-los e a pedir que permanecesse na gestão do governo Johnny Maico. Eu sei que muita coisa que acontece, os meios de comunicação, ou até mesmo alguns dessa casa, não dá visibilidade, mas, vereador Cristiano Guenin, eu tenho tido um carinho muito grande por esses servidores, por esses profissionais. Por fim, o presidente da Casa Legislativa, vereador Wellington Moreira, fez a defesa do seu projeto de indicação legislativa, que pede a instituição de uma política de humanização no relacionamento de pacientes internados em decorrência da Covid com seus familiares, através da implantação da visita virtual. A gente sabe que todos nós passamos aí por um certo sofrimento, eu mesmo, perdi minha mãe há 8 meses, não tive em momento nenhum contato com ela, isso até mexeu muito comigo, As pessoas aí têm seus entes queridos, alguns em balão de oxigênio, outros até no CTI da Covid. Então, depois de tudo isso, eu achei melhor fazer esse projeto para amenizar o sofrimento das pessoas que têm os seus entes queridos internados no Hospital Sertã. E como se não bastasse uma pandemia devastadora, o vírus ele ainda causa solidão, ele adoece, isola o paciente da família, ele mata sem possibilidade nenhuma da despedida. E a Covid-19, ela rouba sem despedida as pessoas que amamos. E esse isolamento, durante a hospitalização, pode ser amenizado de que forma? Uma aproximação, mesmo que virtual, que pode ajudar no tratamento, motivando assim o paciente. Esse projeto vem a proporcionar uma aproximação, ou melhor, uma reaproximação com os familiares, representa melhorar a qualidade de vida de quem mais precisa, representa acalentar o coração dos familiares, como se desenvolvêssemos o carinho roubado por essa doença que é a Covid. E a humanização do tratamento é fundamental para paciente e para a família. E o contato visual
e a possibilidade de interação devolve parte daquilo que a doença roubou. Eu passo também agora a parte para o vereador Schwab, logo em seguida para o vereador Leandro. Vereador, é importantíssimo, porque às vezes uma falta de informação deixa a família muito preocupada mesmo. E às vezes a falta de informação vai fazer que a população, que os familiares vão buscar isso na porta dos hospitais, a informação. É mais um motivo, às vezes, de propagar a doença, que a pessoa pode estar vendo como está a evolução do quadro clínico do paciente, pode contar desde o primeiro momento aí com o meu voto, e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Vereador Cláudio Leandro. Leandro aqui. Senhor presidente, parabéns pelo esse projeto, de uma simplicidade, mas de uma grandeza, uma magnitude tão grande para amenizar a angústia daquelas famílias que ali se estabelecem. E falando de humanização, é uma coisa que a gente, como vereador aqui, a gente tem que trabalhar muito e pedir melhorias de humanização para aquele hospital. A gente, como vereador, todo mundo aqui tem o seu trabalho, mas a gente constantemente está dentro daquele hospital e a gente percebe a diferença. Por exemplo, eu estive na UPA agora recentemente, e aí você bate no Raul Sertão, você vê a diferença que tem de humanização ali dentro, né? De comportamento das pessoas estar alocadas, da maneira que são alocadas, das informações. Então, parabéns pelo esse projeto e vamos tentar construir um processo maior de humanização para aquelas pessoas que chegam no Raul Sertão. E agora vamos falar sobre a 48ª sessão plenária que ocorreu no dia 12 de agosto. A sessão teve início com a defesa do projeto de indicação legislativa número 34 de 2021, de autoria dos vereadores Zezinho do Caminhão e José Carlos Schwab. Esse projeto solicitou o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que encaminhe à Câmara Municipal de Nova Friburgo um projeto de lei que institua o Plano Municipal de Melhorias Públicas para o bairro de Macaé de Cima. Em primeiro lugar, quero dizer que esse projeto é importantíssimo, até porque Macaé de Cima, região do nosso 5º e 7º distrito, está sempre abandonados. Problemas que é o de sempre, estradas, que o pessoal tem muita dificuldade em chegar aqui na cidade, saúde, educação, iluminação, ou seja, transporte público. Se fosse a gente enumerar aqui, né, Zezinho, talvez o projeto seria até maior, mas se fizer 20%, 30% do que o projeto está elaborando ali, já seria de grande valia para aquela região. Outra coisa também que quero dizer é que o projeto em si, ele busca trazer a comunidade a participar dos projetos, porque não adianta a comunidade só ficar cobrando e não participar. E o governo de Johnny Michael pode ter muitas críticas, mas principalmente o 5º, 7º distrito, 3º distrito que tem acompanhado, Amparo, Conselheiro, ele está sempre presente em todos os lugares. Evidente que ele queria resolver tudo ao mesmo tempo, mas a gente sabe que a gente pegou um problema da pandemia, que não é culpa também só do governo passado, não. A pandemia atingiu não só Nova Friburgo, mas o mundo inteiro. É muito fácil também criticar só o Renato, mas ele também viveu pandemia. Não fez um ótimo governo, mas também pegou a pandemia também. Criticar é muito fácil. Bater palma para as coisas que acontecem é muito mais difícil, que a gente está sempre cobrando e temos que cobrar mesmo, porque a gente paga nossos impostos altíssimos e a comunidade, né, merece o melhor que a gente tem para oferecer. Acredito que nós temos uma Câmara aí com vários vereadores aí, eu nunca vi uma Câmara tão boa como essa, de qualidade. Cada um na sua face, às vezes tem até algumas discussões, mas é umas discussões para buscar o melhor para Nova Friburgo. Você vê Leandro Novo, Piran, todos os vereadores novos e também os vereadores que já estão aqui de mandatos é porque eles trabalharam que estão aqui de novo, porque senão eles não estariam. Parabenizo todos os vereadores aí que têm mandato aqui, porque ninguém ganha, é fácil ganhar segundo mandato e 3º mandato, não. Vocês estão de parabéns também. A gente só consegue crescer quando todo mundo trabalha a favor. Muita gente critica, Zé Carlos, você está com o governo? Se eu tiver pendurado lá no governo, se tiver alguma pessoa que eu coloquei lá, pode ir lá e tirar. Agora, eu não posso dar os parabéns ao Johnny, à Nicole, quando ele vai lá e me reinaugura um posto de saúde que já está fechado há mais de 2 anos.
venho aqui e vou agradecer sempre, quanto faz ao bem para o nosso município, para os moradores de localidade, temos que estar aqui, temos que cobrar quando está errado, como é o dever nosso, fiscalizar e cobrar. Mas quando as coisas acontecem, temos aqui que reconhecer, porque até você estimula o executivo a fazer mais. E nós não estamos aqui para tentar elogiar o vereador de bairro, tentar prejudicar alguém. Pelo contrário, eu sei que todos vocês têm participação nesse mandato aqui maravilhoso, cada um fazendo sua parte, quem ganha é a população friburguense. Vou dar uma parte aí para a vereadora. Obrigada, vereador José Carlos Schwab, pela parte. Concordo com Vossa Excelência, agradecer sempre faz bem. Eu penso que faz mais bem para quem está agradecendo do que a pessoa que está recebendo agradecimento. Mas, vereador, eu pedi a parte para parabenizá-lo, né, por esse projeto e também, junto com Vossa Excelência, reforçar o pedido dos moradores lá da Toca da Onça, que eu tive lá, deve ter mais ou menos uns 25 dias, na casa da Adriana, do seu Adelir, e os moradores de lá estão, assim, desesperados, aquela ponte, eu vi aqui no planejamento de vocês, que tem um pedido para trocar aquelas pontes de madeira pelas pontes, né, de concreto, principalmente aquela que lá é muito turista, né, vereador? E a ponte, eu sei que eles tiveram boa vontade, o executivo de lá, de consertar, mas não foi suficiente. Continua em perigo aquela ponte. Eu te agradeço e te parabenizo aí pelo projeto brilhante. Agradeço, vereadora. Com relação à ponte também, quero fazer um simples relato. Teve um problema, me ligaram, era 11 horas da noite, com relação a que a ponte, o pessoal estava com dificuldade de atravessar. Isso foi num sábado. Aí muita gente cobrando, eu falei, vou procurar mais saber o que está acontecendo. E está precisando mesmo, está precisando de pilar. E eu liguei para o Johnny, quase 1h da manhã. Johnny Michael recebeu a ligação, Zé Carlos, mandarei pessoas amanhã de manhã, sábado de manhã com chuva, e claro que não resolveu o problema da situação, mas pelo menos deu o mínimo de pelo menos para as pessoas passarem, né, mas eu acredito que muitos trabalhos vão ser feitos naquela região. Temos um subprefeito lá, que, se eu fosse colocar o meu subprefeito, talvez não escolheria tão bem. Ele está sendo maravilhoso, fazendo um trabalho maravilhoso. Eu poderia estar aqui na oposição batendo, porque não foi escolha minha, mas é um garoto que luta, que arregaça a manga, não tem horário para ele, é de manhã à noite. É um garoto que está de parabéns, Jorginho, está fazendo um ótimo trabalho, com um número reduzido de funcionários, até porque na nossa região precisa muito de mão de obra braçal e isso está cada vez mais escasso. Já cobrei do executivo, a gente tem que contratar o mais rápido possível, porque terceirização eu acredito que vai ajudar muito, mas temos também que reforçar nossa mão de obra braçal. Queria dar a palavra aí com o nobre vereador Zezinho do Caminhão. Vereador José Carlos Schwab. Primeiramente, eu quero dizer que é uma honra muito grande ver a sua assinatura nesse projeto. O senhor vem se despontando e marcando seu espaço na Câmara com uma grande liderança, não lá somente da sua área, mas da cidade de Nova Friburgo. O senhor será um daqueles vereadores que não passará em branco. O senhor pode ter certeza disso, porque eu ando constantemente na rua e já ouço o seu nome em tão pouco tempo de atuação ser lembrado pela sociedade em algumas questões. Esse projeto está muito detalhado, e assim, tem um diagnóstico completo da comunidade. Então, o governo, se tiver sensibilidade que nós estamos tendo, juntamente com a comunidade, pode ter certeza que ele vai conseguir gerar o benefício que tanto aquela comunidade precisa e necessita. Parabéns pela sua atuação aqui, isso é um grande exemplo. Em seguida, o vereador Joelson do Pote também apresentou um projeto de indicação legislativa. Esse pede para que o governo municipal isente todos os contribuintes que comprovadamente receberam auxílio emergencial em 2020 e sejam proprietários de um único imóvel residencial do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. A indicação legislativa, a tentativa de diminuir os efeitos causados pela pandemia, os efeitos econômicos da nossa cidade, não bastasse as perdas de pessoas queridas, de parentes, também a questão econômica que atingiu a população inteira. Infelizmente, a gente ainda não sabe, tem ideia quando que isso vai passar e a gente vai voltar ao normal.
Essa aqui é uma tentativa de mais um auxílio às pessoas que receberam auxílio emergencial em 2020, que a Prefeitura conceda a isenção do IPTU no ano que vem, porque se essas pessoas receberam o auxílio emergencial, realmente que estavam precisando. E esse sendo comprovadamente de uso residencial e proprietário de apenas um imóvel. É um projeto que o prefeito pode enviar para cá como lei, que não vai afetar economicamente a arrecadação da prefeitura e vai trazer um benefício muito grande para essa população que já recebeu auxílio emergencial naquele momento de sufoco, né? E eu fiz um também no mesmo sentido sobre as indústrias, né, e o comércio também, que foi muito prejudicado. Então eu estou fazendo isso aqui também com as pessoas, né, os moradores de Friburgo que receberam auxílio emergencial, que o prefeito conceda esse benefício. Sumiu agora em 2021, mas ele pode preparar isso aqui, mandar para cá essa isenção de IPTU para essa parcela da população, essa isenção no ano que vem. Então fica aqui o apelo ao prefeito que envie para cá esse projeto, como essa indicação legislativa, como um projeto de lei. Vereador Marco Queiroz, você a parte, Vossa Excelência. Bom, vereador Jorge do Pote, parabéns por esse projeto de indicação. A gente espera que ele venha para cá realmente. Até porque quando ele era vereador, estava aqui nessa cadeira, por exemplo, em 2020, uma das suas postagens na rede social, eu falei aqui sobre isso curiosamente na última sessão, por exemplo. O prefeito falou assim: a pergunta que não quer calar. Por que o prefeito, ele falando do antigo prefeito Renato Bravo, não envia para a Câmara um projeto para redução de alvará, IPTU, taxa de coleta de lixo domiciliar? Ou seja, ele não cobrava isso, né? Então está na hora, agora que ele tem a canetinha na mão, ele ir lá e fazer na prática tudo aquilo que ele pregava enquanto vereador nessa casa. E a gente espera aqui ansiosamente para aprovar esse projeto e beneficiar essas diversas famílias que com certeza precisam muito dessa ajuda. Parabéns. Obrigado, vereador. Isso aí é muito bem lembrado. Eu também fiz a indicação também no setor pelo comércio, que foi muito prejudicado demais as indústrias e também a população que recebeu o auxílio emergencial. Então, um projeto muito simples, o prefeito pode mandar para cá esse projeto. A gente espera que mande esse projeto, essa indicação legislativa como projeto de lei e trazendo esse benefício da isenção do IPTU aos moradores de Nova Friburgo que possuem um único imóvel residencial e que tenham comprovadamente recebido o auxílio emergencial. E já peço a todos os vereadores voto favorável. Obrigado. Após a discussão mesmo, vai a votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Ainda durante a sessão, vários vereadores se solidarizaram com o parlamentar Dirceu Tardem do PSB, que foi ofendido pelo agora ex-secretário de Agricultura do município, Marcelo da Silva Pereira. Vereador Dirceu, o senhor faz parte, né, do meu grupo e eu tenho assim, muito orgulho, né, de ter um parlamentar da sua linha, né, primeiro dentro do partido. Né, o senhor somou muito para que nós tivéssemos sucesso na eleição. Pode fazer um levantamento, poucos partidos no país conseguiram, nas câmaras legislativas municipais, eleger mais de um vereador. E nós tivemos grande sucesso, além de ter uma nominata boa, né, Vossa Excelência, né, foi ali um diferencial. Primeira vez que se candidata, com uma votação expressiva. Isso é o quê? É o belos olhos do vereador Dirceu? Não. Isso é reconhecimento de trabalho. É trabalho prestado na sociedade. E como eu digo aqui, o senhor será mais um parlamentar nessa casa que vai deixar o nome na história, né, político da cidade, mas da boa política. A política construtiva, a política para a coletividade, a política respeitosa. O senhor pode ter certeza que o senhor honra muito a função pública. Falta de educação, uma falta de respeito com o vereador Dirceu, com a pessoa do vereador Dirceu e com o parlamentar Dirceu.
Que é exemplo, como o Zezinho falou aqui, para todo mundo. Quem aqui não gosta do Dirceu? Quem aqui não reconhece o trabalho que o vereador Dirceu faz? Mexeu numa parte fortíssima da Câmara de Vereadores. E eu vou ser sincero, me abalou. Me abalou. Eu estava esperando o dia inteiro essa resposta do Poder Executivo. O dia todo. Graças a Deus ela veio. Tenho muito orgulho de dividir muitas matérias legislativas com o senhor. Tenho muito orgulho de ver o pessoal da agricultura de Nova Friburgo representada na Casa Legislativa. Eu tenho muito orgulho da sua simplicidade em tratar qualquer pessoa. E me indigna ver, gente, alguém arrumando problema com o Dirceu. Podia ser qualquer um de nós. Mas o Dirceu, me arrisco a dizer que é a pessoa mais simples dessa casa. A pessoa mais acessível dessa casa. Isso deixa a gente chocado. Eu conheço o vereador dele sempre, sei da sua conduta, da sua ética, do seu caráter, e não podia deixar de me afastar. Solidariedade com Vossa Excelência, tive a oportunidade de, logo de manhã, quando vi aquilo, comecei a ver, deletei, não fui, claro, vi até o final daquela aberração. Me solidarizo com Vossa Excelência e eu tenho muito orgulho de, nesse mandato, ter sua presença aqui, é um lutador lá do nosso distrito. Após o episódio, o prefeito Johnny Maicon anunciou a exoneração do então secretário Marcelo da Silva. A notícia foi dada em primeira mão, ainda durante a sessão plenária na última quinta-feira, pelo vereador líder de governo, Zezinho do Caminhão. Não cabíveis, hoje penaliza, né, a sociedade de continuar recebendo aquele serviço que vinha sendo reconhecido como um trabalho eficiente. Então, lamentavelmente, né, as pessoas precisam ter responsabilidade na hora de fazer qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de comentário, porque pode vir consequências, né, muito ruins para a sociedade. Então, só comunicando aqui que foi tomada essa medida. E agora vamos falar sobre o quadro Vereadores em Ação. No final da 47ª e 48ª sessão ordinária, a nossa equipe de reportagem conversou com alguns parlamentares. O vereador Dirceu Tardem, do PSB, falou sobre as ofensas recebidas pelo ex-secretário de Agricultura. Tomei todas as medidas cabíveis, né, judiciais, e a gente, né, esperava um posicionamento do Executivo que realmente tomou esse posicionamento. A gente não pense que vão nos intimidar, porque o nosso trabalho é sério e a gente vai continuar aí muito comprometido com a população de Nova Friburgo. A vida pública é isso, né? A gente enfrenta muitos desafios, mas com certeza a gente vai seguir em frente aí com a cabeça erguida e trabalhando em favor da nossa população. Tem muita gente em casa que está curiosa, né? O que realmente aconteceu ali? O senhor pode explicar, por favor? Então, foi um ex-funcionário, né, da secretaria que gravou um vídeo. E nesse vídeo ele falou algumas coisas, né, expôs a minha pessoa, enfim, né, mais ou menos nesse sentido aí. E aí a gente tomou as posições que a gente tinha que tomar. Como que tem sido o trabalho do senhor nessa causa que o senhor tem junto a essa questão da zona rural da cidade, terceiro distrito, aquelas localidades ali? O senhor vem trabalhando mais nessa área mesmo e fica sentido por ser uma pessoa que o senhor trabalhava meio que diretamente? Então, a gente tem um trabalho muito voltado, né, para a área rural, a gente desempenha um trabalho, levanta essa bandeira da agricultura familiar, e a gente está sempre nas comunidades, vendo os desafios, encaminhando as reivindicações, e essa é a nossa bandeira de luta, e com certeza a gente vai continuar trilhando esse caminho. O vereador Zezinho do Caminhão também comentou o episódio. Nós, com tantas situações para resolver, né, numa luta gigante para combater, para promover as ações, e aí a gente ter que se envolver, pautar uma questão de um comentário, né, muito infeliz. Quem ocupa funções públicas, ele tem que ter muita responsabilidade, né, daquilo que ele se manifesta, daquilo que ele comenta, até porque nós, né, somos representatividades, né, e figuras públicas de formadores de opinião. Então, tudo que nós falamos tem consequências, né? E as consequências, às vezes, há uma reação que gera prejuízo para a sociedade. No caso do secretário de Agricultura, Marcelo,
que vinha fazendo um serviço de qualidade, um trabalho, né, reconhecido principalmente pelas áreas, né, de zonas rurais, né, que vinham tendo assim, uma atenção e uma eficiência na execução, né, das estradas. Olha o prejuízo, né, porque ele acaba de ser exonerado juntamente com o seu assessor. E eu não vejo que haveria outra medida, né, seria insustentável, né, mantê-lo no cargo, já que o representante da zona rural, né, autêntico mesmo, nós somos representantes, né, de toda a cidade. Mas tem aqueles que a sua origem, né, ele é mais assim, mais cobrado e ele é mais atuante, até puxa como bandeira. E o vereador Disseu, ele é da zona rural, inclusive a sua grande votação, a votação expressiva, veio, né, da zona rural. Como que conseguiria, né, diante daquele áudio que foi divulgado nas redes sociais, que eu também entendo desnecessário, não havia necessidade dessa divulgação, uma exposição muito grande dos envolvidos, né, como que ia conciliar um diálogo, um tratamento, né, de luta para a comunidade, né? Então seria impraticável e inviável. E a atitude do prefeito não poderia ser outra, né? Infelizmente, uma medida, né, que causa prejuízo ao governo, causa prejuízo à sociedade, mas seria dificílimo administrar essa questão daqui para frente. Então eu só lamento, né, pela cidade, né, pela população da zona rural, e dizer uma coisa: vereador Disseu Tardem é um grande representante. A gente tem aprendido muito com ele aqui na Câmara de Vereadores, é um parlamentar exemplar, é uma dama para lidar com os demais parlamentares, com a sociedade, né? Não merecia passar todo esse constrangimento e exposição. Mas são ofícios do ofício, né? Estar na vida pública não é fácil, né? Tem essas partes espinhosas, tem os momentos, né, de glamour do mandato, mas a gente lida com muitas situações espinhosas como nesse acontecimento. Lamentavelmente, que sirva de exemplo para os demais para pensar naquilo que se manifesta, naquilo que se fala e nas consequências. Mudando de assunto, o vereador Cláudio Leandro falou sobre uma moção especial de louvor que dedicou à indústria Sinimbu. Eu trabalhei 27 anos naquela indústria, né? E aquela indústria ela passou por várias etapas nesse processo da minha vida ali, momentos difíceis dessa globalização, dessa pandemia, e ela vem se reinventando a cada dia para poder trazer, na verdade, o benefício maior dela estar viva até hoje é para a cidade, né? Ela gerando a economia. É uma indústria de muita importância, não só para a cidade, para a nossa cidade, mas para o país. Ela foi uma das pioneiras em fitas de gorgurão, cetim, fitas decorativas. E ela está aí, firme e forte até hoje, com muita dificuldade. Mas, assim, é uma indústria que eu tenho e guardo um carinho enorme pela convivência, pelos amigos que eu fiz ali. Ela tem uma importância muito grande que várias, por exemplo, a Natura, Boticário, ela fornece esses artigos para todas essas firmas, a MSA. Então, assim, no histórico que a gente vem do passado, você vê a Ipu faliu, várias empresas, a fábrica de rendas faliu, e hoje a indústria Sinimbu, ela se mantém viva, até ajudando muito a nossa cidade. E essa moção é nada mais justo que essa homenagem para uma fábrica guerreira de 68 anos e está lá, enfrentando firme e forte todas essas dificuldades. O parlamentar também falou sobre o seu projeto de indicação legislativa, que visa a instituição de um plano de melhorias públicas para o bairro da Granja Spinelli. É mais uma melhoria, mais um projeto de melhorias públicas para a Granja Spinelli. É um bairro que até então eu não conhecia, foi através do vereador Wallace Piran, que ele caminhou comigo naquele bairro e, assim, a cada dia que a gente vai lá, a gente percebe a carência daquele bairro, como outros que nós já citamos aqui, mas o Granja Spinelli está aqui, né, próximo do nosso centro, é um bairro muito bonito e a gente viu lá coisas que a gente não gostaria de ter no nosso bairro. Hoje não, tem muitas ruas sem pavimentação, não tem iluminação pública, algumas ruas sem CEP, e assim, várias ruas, as pessoas, para ter a sua água potável, ela traz de nascente. E você vê lá que agora recentemente nós tivemos um avanço ali
em algumas situações, o poder público está chegando lá aos poucos, né, que a gente sabe da dificuldade do Executivo hoje, mas está tendo um avanço e esse projeto é justamente para cutucar o Executivo, para ter um olhar diferenciado para aquela localidade também. A vereadora Mayara Felício disse que o Poder Executivo precisa desenvolver políticas públicas para a população de vulnerabilidade social. Não é mistério para ninguém, né? Saber que a pobreza existe em Nova Friburgo, que existe miséria em Nova Friburgo e que nós precisamos urgentemente de política pública direcionada para a população que vive em vulnerabilidade alimentar ou social. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção dentro do município de Nova Friburgo é que nós temos uma Secretaria de Assistência Social sem muitos equipamentos. Nós temos o CREAS, o CRAS, nós temos o CREM, né? Temos ali a Economia Solidária, que engloba o trabalho, mas nós não temos alguns outros setores que podem dar conta, né, de uma estrutura de alimentação, numa estrutura de qualificação para o mercado de trabalho, de mapeamento, aplicação do SUAS integralmente no município. Então, tendo em vista disso, né, falar também sobre a promoção da igualdade racial, diversidade sexual, pouca gente sabe que o espaço que nós temos destinado à população LGBT, ele é do Estado. É uma parceria do município com o Estado, onde o Estado traz o programa e o município apenas arca com o aluguel, com a luz, com a água e tudo mais, né? Então, pensar essas esferas identitárias também é pensar sobre essa população que vive vulnerabilidade. E o vereador Wallace Merchioro falou sobre o seu requerimento de informação relativo às nomeações de funcionários na área da saúde. Friburgo, ela está sujeita, ela é propícia a muitos eventos climáticos. Por exemplo, nós temos 2 serras de difícil acesso. Imagine que aconteça, de repente, um evento natural aí e nós venhamos ter dificuldade no acesso à cidade. Como fica a questão do acolhimento, do atendimento das secretarias de saúde ou dos profissionais da área de saúde com relação ao nosso pessoal aqui? Então, essa é a preocupação. Então, esse requerimento visa saber o quantitativo. Quantos servidores nós temos na saúde que não residem na nossa cidade? E, a partir daí, a gente consegue fazer um balanço, né, e até entender qual é o critério que está sendo usado com relação a essas nomeações. Porque se nós temos profissionais capacitados aqui na cidade, por que nomear profissionais de outras cidades? Então, o requerimento ele é muito simples. É uma forma de contribuir e tentar corrigir, caso necessário, aquilo que tiver que ser corrigido. Inclusive, surgiu até da conversa que eu tive com o comandante do Corpo de Bombeiro, o comandante do batalhão, e foi levantada essa questão, que o tempo se passou e quase nada foi feito com relação às medidas preventivas em caso de tragédias. E aí me surgiu exatamente essa preocupação. Então, vamos começar pelos profissionais da saúde. Caso venha acontecer algum evento como esse, o que nós estamos fazendo para poder nos prevenir? Nos antecipar as questões. Então, esse requerimento surgiu baseado também nessa conversa. Inclusive, eu até falei agora em plenário que não é só um requerimento para a Secretaria de Saúde, nós vamos também enviar requerimento a todas as secretarias com relação principalmente à Defesa Civil. Eu tenho essa preocupação, né? Nós sabemos que nós temos hoje um quartel do Corpo de Bombeiro que pertence ao Estado, mas também nós vamos conversar mais com o comandante para saber com relação a esse efetivo que nós temos aqui, se de fato e verdade eles residem na cidade ou não. Então, João, é um momento da gente ter essa preocupação. A gente não pode cometer o mesmo erro que cometemos no passado. A gente tem que avançar, tem que se preparar, tem que realmente entender onde nós erramos no passado para que a gente possa corrigir e se preparar. Então, você vê que não pode ser uma preocupação apenas do vereador Wallace, mas de todos nós. É um trabalho coletivo. Se cada um contribuir, se preocupando, se antecipando, com certeza, porventura, caso isso venha a acontecer, nós vamos ter um resultado aí mais satisfatório, João. Essa é a minha preocupação. Por fim, o vereador Gelson do Pote falou sobre o seu projeto de indicação legislativa, que pede a isenção do IPTU para todos os contribuintes que comprovadamente receberam auxílio emergencial em 2020 e sejam proprietários de um único imóvel de uso residencial em Nova Friburgo. Olha, esse é mais um projeto de indicação legislativa, né, que eu espero que volte como lei, que o prefeito atenda esse pedido, porque a pandemia, né, a população sofreu demais, continua sofrendo, não só com a perda de pessoas queridas, mas também na parte financeira. Muita gente passou necessidade,
aquela questão da distribuição de cestas básicas, toda essa questão que envolveu o período de pandemia, que a gente ainda continua num período de pandemia. Essa questão da isenção desse IPTU vai ser muito importante, porque qual é a minha proposta? Que as pessoas que possuem um único imóvel e seja de uso exclusivo residencial e que tenha recebido auxílio emergencial, que seja a partir do ano que vem, seja isento da cobrança do IPTU. Já vai ser um benefício muito grande, é menos uma dívida, uma despesa que essa família vai ter. Eu tenho certeza que vai se fazer falta. O dinheiro que vai ser gasto com o IPTU vai fazer falta na alimentação, eu tenho certeza que vai fazer. Então é uma maneira de diminuir, né, de amenizar um pouco essa questão financeira que a pandemia, infelizmente, trouxe para a nossa população. E assim chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, a sua companhia, o seu carinho. Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima noite e até a próxima segunda-feira com mais um programa inédito aqui na TV Câmara.